A gente está começando a ver, por exemplo, né, eu estava lendo um artigo de bronquiolite obliterante, que é uma lesão de bronquíolos, né, que gera o chamado pulmão de pipoca. Eu conversando com um aluno meu lá da faculdade de medicina, que ele faz uso à noite, né? E ele falou, cara, eu jogava bola toda semana, eu era atleta, ia pra academia. Ele falou, hoje eu não consigo mais, eu não consigo. Eu não tenho mais o meu mesmo nível de resistência. Por quê? Porque está ocorrendo a inflamação dos bronquíolos. Processo inflamatório nos bronquíolos, dessas moléculas. Esse processo inflamatório que está gerando nos bronquíolos está tirando a resistência, está gerando lesões que vão se tornar crônicas. Vão se tornar crônicas pelo uso. E assim, ó, e como um cigarro normal, a tragada dele é muito curta. 1 segundo. 2 segundos, muito difícil uma pessoa que faz uma tragada num cigarro normal de 2 segundos. Agora, uma tragada num cigarro eletrônico, 4, 5 segundos é tranquilo. Porque ele não vai gerar aquela irritação inicial. Então, o que acontece? Hoje, eu fiz o cálculo com ele. O que ele utiliza numa noite, um vape que ele utiliza numa balada, é como se ele fumasse 4 carteiras de cigarro. Caraca. Numa balada. A dosagem de nicotina que ele tem. Né? E fora a questão dessas moléculas que estão gerando essa lesão no aparelho respiratório dele. Então, hoje, né, muito jovem não está sentindo, às vezes por ser inativo, por ser sedentário. Com certeza o jovem que faz exercício, mas começa a utilizar o cigarro eletrônico, ele deve ter percebido já a diminuição da resistência. Com certeza ele percebeu isso. E o jovem vai perceber. Ele fala que um dia ele estava numa balada e tinha uma escadaria para ele subir, que ele estacionou o carro, não sei o quê. Ele falou para mim, professor, eu cheguei no meio da escada, eu parei. Ele chegou no meio da escada, uma escada grande, uma escadaria grande, ele parou. Sabe o que é aquela coisa de velho? De chegar no meio da escada e parar para dar um fôlego, parar para dar um ar, né? Ele é um cara de 20 anos. Né? Então, assim, esse ele vai gerar lesão. Ele vai gerar lesão. Então não tem essa questão de realmente, porque a ideia inicial o que era? Eu coloco a aguinha, então aquele vapor que tá saindo é uma aguinha. Né? Mas não é, justamente não deu certo no início porque era só uma aguinha e não gerava lesão. E tem alguns artigos que estão mostrando que justamente esse aumento do poder de absorção da nicotina é justamente pela lesão. Exatamente. Que tu aumenta a circulação, tu aumenta por um processo inflamatório ali no pulmão, tu gera vasodilatação, tu gera todo um processo inflamatório que está aumentando o poder de absorção da nicotina, mas em virtude dessa inflamação que tu está gerando. Só que assim, ó, eu já dei essa palestra em vários lugares e teve um guri que falou assim, professor, eu tenho um amigo que fuma e o pai dele compra para ele. O pai dele compra para ele porque ele conseguiu convencer, ele conseguiu mostrar num vídeo no YouTube, no não sei o que aquilo ali não gera vício, não gera lesão, e ele achou legal, ele não sei o que, mostrou pro pai, convenceu o pai, e o pai tá achando que não tem problema, ele tá ali, tá só fazendo uma brincadeirinha, e não é brincadeirinha. E isso vai trazer consequências, na verdade. Mas só assim, é muito importante, Eduardo, a gente mostrar para o jovem o quão mal faz esse cigarro eletrônico. Porque, aparentemente, o que está passando na visão deles? Qual é a historinha, né? Porque tem uma historinha que estão contando aí, né? Isso não faz mal, é melhor fumar isso do que fumar o cigarro, isso aqui não vai fazer mal. Não tem ainda pesquisa, pelo tempo que daqui a 20, 30 anos vão dizer, porra, lá atrás, cara, esse cigarro eletrônico fazia muito mais mal que o cigarro. Só que eles estão levando tudo na boa, assim, tá tudo certo. Então, hoje a gente vê muito jovem, 10, 12 anos, 13 anos, fumando esse cigarro eletrônico. E ele faz mal. Sim. E ele faz muito mal. Não tem essa história de eu vi um videozinho no YouTube que mostra que não faz mal. Faz mal sim, é perigoso sim. E lá na frente tu vai se arrepender de ter usado isso porque tu vai ter uma lesão no pulmão. Na verdade é aquilo que eu falei antes, né? A gente cancerígeno. A gente tem uma série de cânceres hoje em dia que a gente já identificou em virtude do cigarro eletrônico. Só que o jovem,
o adolescente, lembra que a gente estava conversando, ele ainda não desenvolveu o córtex pré-frontal. Então, essa ideia, na verdade, do vai fazer mal lá na frente, é uma coisa que para o jovem é muito difícil de atingir. É uma coisa que o grande problema que nós estamos tendo hoje é porque a história está se repetindo. Toda a história está se repetindo. A história da geração do meu pai, ela está se repetindo agora. Ela tá. Hoje tu vê um grande DJ, tu vê uma influencer, não sei o que, fazendo a bolinha assim de fumaça e não sei. Ou seja, tu tá tendo toda a mídia. E qual é a mídia do jovem hoje? Não é mais a televisão, o outdoor. A mídia desse jovem de hoje é a rede social. A mídia social desse jovem é a questão da internet e assim por diante. Então, o que acontece? A gente tem a mídia que está atingindo o jovem, ela não está regulamentada. Ela não tem regulamento, ela não tem nada que impeça, por exemplo, de colocar um DJ, de repente um palhaço infantil que uma criança goste. Não existe nada que diga para ele que ele não pode fumar um cigarro eletrônico, um patropi da vida lá que tem um monte de criança assistindo. Olha, esse daqui é de baunilha. Ele pode colocar. Nada vai dizer para ele que... Esse é o grande detalhe, eu acho. Da repetição do padrão, né? Sim, do padrão do cigarro dos nossos pais, como era moda, que era famoso, né? Campeonato de surf. Asa Delta. Né? Hollywood patrocinava campeonato de caiaque. Então, a história, o que eu percebi estudando assim, esse assunto, que eu achei muito interessante, é esse padrão. Esse padrão que está sendo colocado. Primeira ideia de que não faz mal. Que era o que tinha na geração dos nossos pais. Não, cigarro não faz mal. Ninguém tinha a ideia de que cigarro fazia mal. Na geração do meu pai e do meu avô. Depois que vieram as pesquisas, que começou realmente a ver o estrago que fez. A questão da mídia e a questão da aceitação do jovem nos grupos sociais dele. Né? De participar do grupo social dele. Então, na verdade, todo esse padrão está se repetindo agora. Ele, na verdade, ele caiu, né? Tanto que as empresas, cigarro, assim por diante, muitas delas faliram, muitas delas, assim, realmente perderam uma força no mercado absurda, porque a gente não vê mais hoje, como a gente via. Eu não me esqueço, quando eu estava no ensino médio, estudava no instituto, lá antes de estudar no Geração, a galera no intervalo saía, ia toda pra rua lá atrás, mas todo mundo. Minha época, fumando. Mais da metade da sala fumava. Então, assim, na minha época. E esse padrão, ele, na verdade, foi extremamente forte. Hoje, nós temos assim, nós temos uma questão de mídia que a mídia regular não pode mostrar, mas a mídia não regular, ela mostra. E ela mostra justamente... tu não é uma pessoa que passa várias horas, de repente, num YouTube olhando, num TikTok, num não sei o quê. Mas o jovem passa. E é incrível que os algoritmos... Né? A dopamina ali, né? E é incrível que os algoritmos vão mostrar justamente o que ele gostou, o que ele curtiu, o que ele... E aí vai então, se ele viu sei lá, um DJ que ele adore fumando um cigarro eletrônico, a partir daquele momento o TikTok vai ficar mostrando para ele aquilo ali o tempo inteiro. As mídias, se o cara tem uma loja mesmo que regular, que venda, né, ela não aparece para ti, essa mídia, mas ela vai aparecer para esse jovem, com o contatinho ali para contar, e para comprar e assim por diante. Então todo o padrão está se repetindo, todo esse padrão ele se repete. E o governo já se ligou disso. Tanto que a Anvisa cortou. A Anvisa foi lá, não pode mais, não pode fabricar no Brasil, não pode distribuir agora, não pode comercializar. Eles apertaram muito cedo. Eles não deixaram a coisa rolar para como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, agora que eles estão, depois de um estrago muito grande que está no jovem hoje, nós temos uma geração realmente, nos Estados Unidos é fortíssimo, assim,
os índices de jovens hoje viciados nos Estados Unidos é uma coisa estarrecedora. E no Brasil a gente conseguiu, por causa dessa... Eu acho que o Brasil, na legislação, ele é bom em algumas coisas. Ele conseguiu se precaver e conseguiu a questão de legislação de proibir nas escolas, lá na faculdade lá que eu dou aula, não pode, nem o eletrônico. Né? Nas escolas não pode, assim por diante, assim por diante. Então assim vai, assim a legislação ela apertou. Só que a gente sabe que, infelizmente, para o jovem, essa questão da legislação, essa ideia de transgressão, ela até é uma ideia que gera um impacto positivo na cabeça dele e socialmente para ele. Essa questão social para ele, às vezes, do transgressor e do... eu sou o cara, olha lá, eu fumei no... a gente vê hoje crianças cada vez mais jovens ali no ensino fundamental indo no banheiro para fumar isso. Para fumar o cigarro eletrônico, daí a escola tem que estar de olho, a escola tem que chamar o pai e não sei o que, e onde é que conseguiu. E muitos pais vão chegar para ti como diretor e vão dizer assim, não, mas isso daí não é... Já chegaram. Isso aí não é tão ruim, isso daí não tem problema, pai, é só uma aguinha, é só uma brincadeirinha. Né? Vamos lá então, Dudu.